Boa noite a todos. Tem gente aqui que acho que não aguenta mais me ver aqui, né? Ou eu tô aqui, né? Então hoje não podia ser diferente. Muito bem. O pensamento mesopotâmico produziu uma epopeia de Gilgamesh ou Gilgamesh. Era um rei sumério, quinto rei da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk, que teria vivido no período de 2750 a 2600 a.C. Neste há um relato sobre a criação do mundo e do dilúvio, semelhante àquele que nós conhecemos na Bíblia. Gilgamesh estava muito angustiado pelo drama da morte de seu melhor amigo ou parceiro de ventura, Enkidu. O Enkidu seria, na Bíblia, o Adão, que foi feito de barro e transformado pelo sopro divino em homem. E ele, então, serve de companheiro durante a jornada de Gilgamesh. Então, com isso, Gilgamesh sai em busca da árvore da vida, que restitui a jovialidade ao homem velho e mortal. Quer juntar-se agora me perdoem porque eu não sei como é que fala, Utanapishtim, que é o herói do dilúvio, o único sobrevivente que os deuses imortalizaram, colocando-o numa ilha maravilhosa. A ele, Gilgamesh suplica o segredo da vida eterna. Em sua caminhada impossível, o Deus Sol, Shamash, ironicamente diz: para onde corres, Gilgamesh? A vida que procuras jamais irás encontrar. Aí a divina ninfa também o adverte. Quando os deuses criaram a humanidade, deram-lhe como destino a morte. Eles retiveram a vida eterna em suas mãos. Gilgamesh, enche o ventre, goza a vida dia e noite. Alegra-te com o pouco que tens em tuas mãos. Mas Gilgamesh não se deixa dissuadir. Chega à ilha maravilhosa do homem imortal. Ganha a árvore da vida e regressa. No retorno, a serpente bem bafeja com seu hálito a árvore da vida e lhe a rouba. O herói desiludido morre como todos e vai ao país onde não há retorno, onde a comida se constitui de pó e barro e os reis são despojados de suas coroas. O homem diz assim no final: permanecerá sempre o mesmo, sob o signo férreo da morte. Sonhará com a imortalidade e a novidade da vida, mas não passa de um sonho. Então nós resolvemos contar aí a epopeia de Gilgamesh, porque é interessante, né? Nós vivemos sempre como se as coisas nunca fossem acabar, que elas são absolutamente eternas, que vamos viver aqui eternamente. Ninguém se dá conta que cedo ou tarde, um dia, nós iremos morrer. Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser de doença, pode ser subitamente. Ninguém sabe quando será, qual é o momento da morte. E com isso nós simplesmente esquecemos que a morte existe e acontecerá, querendo a gente fazer de conta que não. A morte, ela tem um grande significado. Nós é que não pensamos. Da mesma maneira que a vida, que o nascimento. E aí a gente fica pensando, né? Se é uma coisa natural, se todos nós sabemos que nós vamos morrer, este tema da noite de hoje é muito
muito interessante. Por que é que nós, apesar de sabermos disso, temos medo de morrer? Quais são as causas que fazem com que nós tenhamos medo de morrer? Temos medo de quê? Quais são as certezas, diriam alguns, de que depois da vida, aqui na Terra, há alguma coisa? Será que essa incerteza é que traz para nós o medo? As dúvidas que a doutrina espírita nos traz é uma garantia de que nós espíritas, né, que dizemos que somos espíritas, tem o pessoal que se diz, mas é só simpatizante. Eu digo aqueles que vêm a casa, que estudam. Será que nós não temos medo da morte? Ou a gente tão certo, estamos tão enriquecidos em conhecimento que não temos medo da morte? Então, a pergunta é essa, né? Por que a gente tem medo? Por que esse bicho papão está sempre perto de nós e nós nos recusamos a pensar? Será que botar essa ideia debaixo do tapete é uma boa ideia? A gente vai vivendo, faz de conta que a morte não existe, e aí o dia que ela vier eu resolvo como é que eu faço. Ou seria melhor a gente ponderar, estudar, meditar sobre o assunto, não que a gente vá viver pensando na morte, mas que a gente tenha uma vida melhor para que se tenha uma morte melhor. Será que é esse o caminho? Então a gente vai tentar, né, sobre o nosso ponto de vista, até porque eu nunca vi, como eu já fiz palestras de morte, né? Eu falei, nossa, acho que eu tenho know-how de morte. Eu já participei, a gente tem a Lena que está aqui comigo, que eu me lembro, né? A gente participou, já falei aqui também, 3 encontros de carnaval, que foi só sobre morte. Era um tema que todo mundo dizia pra gente, nossa, vocês são loucas. Em pleno carnaval, falar de morte, que tema macabro. E é assim que a gente pensa. Enquanto o Guilherme estava falando da importância da evangelização, nós fomos evangelizadoras aí 10 anos, né? E eu me lembrei de 2 casos de crianças quando elas eram pequenininhas. Hoje já estão tendo até filho, de tanto tempo atrás. Uma das crianças chegou na escola e a criança estava chorando desesperada porque a avó tinha morrido. Aí a criança pequenininha disse para ela assim, você está chorando por quê? Ah, porque a minha avó morreu. Ah, então você devia mudar para a minha religião. Porque na minha religião a gente não morre, a gente descarna, né? Então isso é evangelização, né? Então a gente descarna. Então é essa coisa que começa nos 3, 4 anos a encarar de uma outra forma. E também teve uma criança que a avó dela tinha morrido e a mãe ficava a mãe da criança ficou tão desesperada porque a mãe dela tinha morrido e o garoto lá de 6 anos está ouvindo aquele movimento, né? De chora, de desespero, de não sei o quê. Aí ele foi, bateu na mãe e disse assim, por que você está chorando? Disse que porque a sua avó morreu. Ele disse, não, a minha avó não morreu. A minha avó desencarnou. E você sabe disso, você não aprende lá no Rita? Por que você está chorando agora? Ela só desencarnou. E era uma criança que a gente teve muito trabalho. Era uma criança difícil, teimosa, mas no momento exato, ela teve até a condição de ajudar sua mãe. Nesse momento tão complicado, que é não só de perder alguém, mas eu acho que ainda mais complicado é quando nós estamos diante da morte. Então a epopeia do Gilgamesh é para mostrar, né, que todos nós, de alguma maneira, corremos atrás dessa fonte da juventude
que pudesse nos dar a vida eterna. E o texto do nosso estudo da noite de hoje, ele está no Céu e Inferno, capítulo 2. É um capítulo interessante, cabe a vocês lerem, interessante mesmo. Causas do temor da morte e razão porque não temem os espíritas a morte. Então ele vai dissertar em num longo capítulo, vale a pena a gente ler com calma, porque no nosso tempo nós pensamos apenas algumas coisas. Então, a primeira coisa que nos dizem é que nós acabamos tendo medo da morte por instinto de sobrevivência, preservação da vida. Todos os animais, desde o menor na escala evolutiva até o homem, tem esta coisa natural, está na lei da conservação, que é fazer de tudo para não morrer. A gente vai lutar, a gente vai brigar, a gente vê aí, às vezes, relatos de pessoas que criam uma força sobre-humana, que a gente nem sabe de onde é que vem, para se livrar da morte. Sobe parede, pula de não sei da onde. Por quê? Porque é o instinto de conservação que faz. Porque se assim não fosse, temos certeza que na primeira dificuldade, no primeiro grande problema, todos nós iremos pegar nossa maletinha e querer ir embora. Mas essa coisa de querer ficar nos ajuda a estar aqui na vida. A outra, que é muito complicada e que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala desse tema, porque nós não estamos aqui para criticar ninguém, é apenas uma constatação dos fatos, né? A gente sabe que há aí nas igrejas cristãs a crença de que ao morrermos nós vamos para o paraíso. E ninguém, ou a grande maioria, não acredita que os seus entes queridos vão para o inferno. Nós podemos ir, mas os nossos entes queridos vão para o paraíso. E se eles vão para o paraíso, e paraíso é um lugar legal, é um lugar bom, digamos assim, parece uma incoerência a gente chorar, se desesperar, porque o ente querido vai para um lugar bom. Ou não? Né? Se ele vai para o paraíso, e o que a doutrina prega, que o paraíso é um lugar bom, é um lugar dos eleitos, ir para o paraíso deveria ser um mérito, um prêmio para o nosso ente querido. Então nós não deveríamos chorar. Mas em contrapartida, essas mesmas religiões têm um contraponto. Aqueles que não são tão respeitadores dos mandamentos, não respeitam as leis de Deus, cometem erros graves ou pecados, vão para o inferno. E aí é complicado. E para o inferno, queimar, né, eternamente, até que venha o juízo final, aí nos dará, com certeza, muito medo. Como é que é isso? Ficar ardendo no fogo do inferno. E ainda tem a terceira opção, que é o purgatório. E o purgatório vão as pessoas mais ou menos, porque até então era paraíso e inferno. Tem gente, né, nós mesmos aqui, né, a gente não é tão mal assim para ir para o inferno, né? Os de lá de fora sim, nós não. Nós já vemos na casa espírita, já ajudamos, fazemos a caridade, né? Já não somos capazes de querer esganar os pescoços de ninguém. Então a gente não iria para o inferno.
Paraíso eu sei que eu não vou. Não sei se alguém aqui vai, mas eu não vou. Então, como não tinha essa coisa tão grande, foi criado o purgatório. E aí era mais complicado, porque nós teríamos que ficar na esperança de que aqueles que ficaram orassem por nós, fizessem orações para que a gente pudesse alçar ao paraíso. Então, a morte, por essas crenças, por essas coisas tão complicadas, acabaram ficando difíceis. Eu tenho, minha mãe, quando eu era garota, tinha uma cabeleireira que era japonesa. Eu era muito pequena quando eu fui no enterro do pai da cabeleireira. E depois, um tempo depois, eu fui no batizado. E a criança, né, dependendo da faixa etária, os pais não conversavam muito sobre esses assuntos, né? Não eram assuntos de criança. Provavelmente não tinha com quem ficar. Aí me levaram no tal do enterro. E eu achei aquilo tão maluco. Era uma festa. Tinha comida, tinha saquê, todos estavam felizes, porque não sei qual é a religião que a família professava, mas eles estavam felizes, porque aquela alma tinha ido para um lugar bom. E ir para um lugar bom tinha que ser comemorado. Em contrapartida, um tempo depois, eu fui no tal de um batizado, que era uma festa que tinha nascido uma criança. Todos choravam. Era um sofrimento. E para nós que somos ocidentais, não temos a compreensão muito bem do que é isso. E é difícil, porque para nós ainda a falta de informação sobre a morte causa-nos terror, causa-nos pânico. Nós não temos essa tranquilidade em lidar, né? Se a gente fosse capaz de saber o dia que a gente fosse desencarnar, como é que a gente agiria? Nós, que segundo aqui o livro do Céu e Inferno, não deveríamos ter medo, né? Então, é muito complicado, porque a gente vem ouvindo isso em muitas gerações. Isso está incutido no nosso inconsciente coletivo, que morrer é uma coisa ruim, é uma coisa desagradável. Como é que a gente vê nos desenhos animados, como é que a morte é representada? Né? É uma caveira, com uma chave, um foice, se eu não me engano, na mão, é uma coisa pesada, é uma coisa fúnebre. Então, é muito interessante como as pessoas ainda fazem muita coisa lúgubre, muito pesada, muito densa em cima da morte. Então, como nós vamos conseguir, em apenas uma, digamos que seja a primeira, né, encarnação nossa, com esses novos conhecimentos, a gente se desvencilhar muito fácil. Não é muito fácil. A gente vem ouvindo isso séculos, de que morrer é ruim. As pessoas antigamente, né, vestiam preto, era um negócio pesado, fúnebre. Eu, quando estive numa aldeia em Portugal, em 85, eu fui convidada a ir a uma missa de defunto, né? Tive que ir, né? Não era bem minha programação para férias, mas numa aldeia eu fui ver a missa. Cheguei lá, era uma choradeira, aquele monte de carpideiras, todos de preto. Eu perguntei assim, é missa de um mês? Quando é que a pessoa morreu? Não, 10 anos. Eu falei, como assim? Ah, é, porque aqui a gente todo ano faz missa. Eu falei, mas esse povo todo chorando, eu nem sabia, nem me liguei, né? Ou eu tô falando carpideira aqui, mas lá eu não sabia. Aí, a pessoa que me levou na missa disse, não, elas são contratadas para chorar na missa. Ah, são contratadas. Então, vejam bem, de repente, a pessoa que perdeu o ente querido
Estava felicíssima, né? De 10 anos sem aquela criatura. Mas tinha que estar cumprindo o ritual. Tinha que cumprir o ritual, fazia parte daquela crença das pessoas. Então a gente não vai fazendo as coisas porque tem coração nisso. A gente faz para cumprir padrões, cumprir regras. Então torna sempre a morte uma coisa ruim. E uma outra coisa que vem em contrapartida, que é muito complicado, e aí a minha amiga Helena vai concordar comigo, é o nosso apego às coisas materiais. Mesmo, vocês vão dizer, mas vamos dizer que nós aqui espíritas não temos. Isso tudo é para o pessoal lá fora. A gente se preocupa com a casa, com a comida. Se é assim pequeno, né? A empregada queimou a nossa blusa de seda. A casa cai. A gente ainda é muito apegado às coisas nossas, né? É o meu carro, é a minha casa, é o meu marido, é a minha filha, é tudo meu. E se eu tenho essa posse ilusória, quando aquilo me é tirado, com certeza eu vou sofrer. Como não? Para mim aquilo é uma coisa muito importante. Todas as fichas eu apostei naquela pessoa. A presença dela era a razão da minha felicidade. E se ela vai embora, ou se eu tenho a possibilidade de morrer e deixá-los aqui, quem vai cuidar deles? Eu sou a pessoa que sou capaz de fazer tudo. Será mesmo? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né? Olha lá, hein? Eu sei fazer tudo direitinho. Tem que ser do meu modo, no meu riscado. Porque se for da sua maneira de fazer, não vai dar certo. Você vai ter problema, você vai errar. E a pessoa passa a vida inteira brigando com as pessoas que estão ao lado dela, seja quem for, seja o empregado, seja o filho, seja o marido, seja a esposa, para que tudo saia direitinho, né? Para que tudo dê certo. Aí ela morre. E ela vai ter a grata surpresa de saber que todos ficaram bem na ausência dela. E que talvez fizeram muito melhor do que ela estava fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa que a gente fica preso. Quantas vezes a gente vê aí, que o noticiário também não é essas grandes coisas, né? As pessoas morrem porque o ladrão vai pegar o carro. Não, é meu carro, eu gastei meu dinheiro, eu peguei, é meu. Então a gente vai fazendo isso, né? E esse fato de eu estar sempre muito presa às coisas, quando eu desencarno, a gente teve essa experiência muitas e muitas vezes, no trabalho de desobsessão, ela não acredita que ela morreu. Ela se ilude. Como que eu estou morta? Não pode. Eu estou aqui, é tudo igual, é tudo parecido. Eu vi, tem um caso, né, que conta André Luiz, que a moça vê em presença, sem ver de visão, o noivo que vai acolhê-la no momento do desencarne. Ela diz, eu estou ficando louca. Imagina, o fulano morreu não sei quanto tempo e agora ele está aqui do meu lado? Não pode ser. Por quê? Porque a gente está muito apegado aqui. Então, no momento em que a gente parte para o outro lado, é difícil a gente começar a perceber que as coisas não são mais iguais. A gente não diz, dentro da doutrina espírita, a gente diz que não existe acaso, né? Eu fui à Bienal do Livro, e a Bienal do Livro foi ano passado, e resolvi comprar um livro para dar de presente para minha mãe. Quebrei a cara, porque ela não quis ler. É um tema muito
muito ruim. Eu não leio sobre morte. Né? E aí eu li o livro, comprei o livro chama-se Morri, e Agora? Né? Então são histórias. Eu gosto muito desse espírito chamado Antônio Carlos. Né? Ele é um espírito que vem trazendo as coisas pra gente de uma maneira simples, sucinta, leve. Tem vários livros dele aí na livraria, na biblioteca, e a médium é a mesma que recebeu a Violetas na Janela, né? É a Vera Lúcia Marinsek de Carvalho. E a gente vai percebendo há várias maneiras desses desencarnes, né? As pessoas que estavam preparadas, as pessoas que não estavam, as pessoas que acreditavam que essa é uma história muito complicada, né? Que nós vamos ouvindo tantas coisas, a gente vai vendo tanta dificuldade, tanta dor, tanto desespero, e o tal do Deus que não resolve nada, as coisas não são como eu quero, e eu acabo, né, como dizem aí os espíritos, né, o que a gente costuma chamar dentro da doutrina espírita de materialismo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo materialismo, né? Porque é muito mais complicado do que parece. Mas a gente vai tratar aqui de materialismo espiritual, que é aquela coisa, né? A pessoa que não acredita em nada espiritual. Ela só acredita que a vida é aqui, é agora, e que quando a gente morre, acaba tudo. Esses, a gente vai vendo nesse livro, por exemplo, os relatos, são muito dolorosos. Porque a pessoa chega absolutamente despreparada para o encontro com aquilo que ela imaginou que não tem. A gente teve casos na desobsessão que o espírito dizia pra gente: vocês estão fazendo lavagem cerebral em mim. Eu não morri. Morrer não é isso. Morrer acaba tudo. Como que não acaba? Não, eu estou sonhando. Vocês fizeram, vocês arrumaram, vocês armaram. Quanto sofrimento, porque a gente acredita que acaba tudo. Acredita que aquele nosso ente querido nunca mais nós vamos ver. Nunca mais vai ser possível, que ele vai virar pó. Né? Que nada daquilo que a gente construiu junto, os laços de afeto, os laços de amizade, tudo aquilo vai se perder. Então, a gente começa a perceber que tem aí a grande sacada, que a gente pode chamar assim, é a tomada de consciência, né? À medida em que nós vamos vivendo, sejamos nós espíritas ou não, porque espíritas talvez seja mais fácil, mas a gente já percebeu que não é bem assim. A gente já viu espíritas às vezes se comportando muito piores diante da morte de um ente querido ou diante da sua própria morte, num comportamento absolutamente enlouquecido, que talvez o que a gente chamaria aí de ateu não tivesse. Então a gente não pode rotular. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em nós como pessoa. O que é que vai fazer com que eu seja mais preparado para este momento que vai me levar fatalmente? E a gente sabe que o comportamento ético é aquele comportamento que com certeza eu deverei ter, independente de morrer ou não. E dizem-nos os espíritos que ao justo sabe partir tranquilo, porque ele praticou durante a sua estada na terra ações boas. Se ele praticou bem, se ele agiu no bem,
se ele agiu corretamente, porque era bom ser correto. Não é bom porque eu vou para o céu ou porque eu não vou para o inferno. É bom ser correto. É bom fazer as coisas certas. Porque ele tem dentro dele, porque dizem-nos os Espíritos que nenhum povo foi ateu absoluto e teve certeza absoluta do nada. Podemos ter um ou outro aqui. Então, se eu começar a tomar essa consciência, começar a criar armas que me deem força, porque é certo isso. Não tem como eu não morrer. Não tem como meu ente querido não morrer. Então, à medida em que eu vou vivendo melhor, aproveitando melhor, a gente percebe que na grande maioria das vezes, no nosso dia a dia, nós somos mornos. Nós não amamos muito, nós não estudamos muito, nós não fazemos muito. A gente pode trabalhar muito, né? A gente quer ganhar muito dinheiro, quer ficar rico, a gente quer engrossar este capitalismo existente aqui. Mas viver muito, com intensidade de alma, aproveitar os bons momentos, viver bem. Acho que esse é o grande segredo de não se temer a morte. Porque a gente vai ter feito. A gente não vai deixar para depois. Porque a gente posterga, né? Amanhã eu vou, depois eu vou. E a gente vai deixando de viver o hoje. De viver intensamente a nossa vida hoje. E eu acho que à medida que eu vou entendendo isto, a coisa vai ficando mais suave. Eu tenho tempo de conviver com os meus filhos. Eu tenho tempo de conviver com os meus queridos, os meus amigos. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ter amigos? Com medo de perdê-los, às vezes, né? Então, o Espiritismo nos ajuda, com certeza. Mas não é regra. Não é tábua de salvação. O conhecermos, o aproveitarmos, o sermos mais conscientes. Olharmos a vida de uma maneira melhor. Menos trágica, menos dramática. A gente faz muito drama para viver. E viver é tão simples, é tão bonito, é tão bom. E não é essa coisa assim, sabe, fantasiosa. Não, é consciente. Eu estive nesse final de semana assistindo 2 filmes. Recomendo a todos. Uma é a vida de Sócrates e a vida de Blaise Pascal, que por sinal, os 2 são do Roberto Rossellini, e os 2 morrem. 2 homens íntegros, com as suas propostas de vida, o seu saber, e esse saber de entender a vida. É tranquila a morte dos 2, porque é algo que transcende aquilo que a gente vive hoje. Vejam, vale a pena vocês verem. E para terminar, eu vou contar uma outra história. Agora uma história do folclore brasileiro, que são contos tradicionais do Brasil, de Luiz Câmara Cascudo, que é o seguinte, o título é Comadre Morte. Diz que uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Nascendo mais um filhinho, saiu para procurar quem o apadrinhasse. E depois de muito andar, encontrou a morte, a quem convidou. A morte aceitou e foi madrinha da criança. Quando acabou o batizado, voltaram para casa e a madrinha disse ao compadre: compadre, quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Quando for visitar um doente, me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira, na cabeceira do enfermo, receite água pura, que ele ficará bom. Se eu estiver nos pés, não faça nada, porque é caso perdido. O homem assim fez. Botou o aviso que era médico,
Ficou rico do dia para a noite, porque não errava. Olhava o doente e dizia logo: "E este não escapa." Ou então, este escapa, desculpa. Ou então, traga o caixão dele. Quem ele tratava ficava bom. O homem nadava em dinheiro. Vai um dia, adoeceu o filho do rei. E este mandou chamar o médico, oferecendo uma riqueza pela vida do príncipe. O homem foi e viu a morte sentada nos pés da cama. Como não queria perder a fama, resolveu enganar a comadre. E mandou que os criados virassem a cama. Os pés passaram para a cabeceira e a cabeceira para os pés. A morte, muito contrariada, foi-se embora resmungando. O médico estava em casa um dia, quando apareceu sua comadre, e convidou para visitá-la. "Eu vou", disse o médico, "mas se jurar que eu voltarei." "Prometo", disse a morte. Levou o homem no relâmpago até sua casa. Tratou-o muito bem, mostrou a casa toda, mostrou tudo que tinha e perguntou, e o cara já preocupado, né? Aí ele disse, ele viu um monte de velinha. Aí ele perguntou: "O que são essas velas?" "É a vida de cada um, de cada homem. Cada homem tem uma vela acesa e quando a vela se apaga, o homem morre." Aí o compadre lá ficou preocupado, né? Aí o médico foi perguntando pela vida dos amigos, pela vida dos familiares, e a morte foi mostrando. Aí até que, né, ele teve um palpite. "E a minha?" Era um cotoquinho. Estava no fim. Aí ele: "Virgem Maria, então essa é a minha? Eu estou, morre, não morre?" A morte disse: "Está com horas de vida, e por isso eu te trouxe aqui, como amigo. Mas você me fez jurar que eu voltaria, que você voltaria. Então eu vou levá-lo para você morrer em casa." O médico, que era malandro, né, que não era de todo bobo, né, fez um acordo, né, com o compadre, com a comadre. "Comadre, me faça um último favor. Deixe eu rezar um Padre Nosso. Não me leve antes. Jura?" "Juro", prometeu a morte. O homem começou a rezar o Padre Nosso que estás no céu e calou-se. E a morte disse: "Vai, vamos, compadre, termina, reza essa oração." "Nem pense nisso, comadre. Você jurou que me dava tempo de rezar o Padre Nosso. Eu não vou terminar, e eu só vou terminar sabe lá quando. Vou rezar até minha vida." E isso durou anos e anos. A morte foi-se embora, zangada, mais uma vez, pela sabedoria do compadre. Anos e anos depois, o médico velhinho, engilhado, ia passando nas suas grandes propriedades, quando reparou que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim cheio de flores. O homem, bem contrariado, disse: "Só queria morrer para não ver a miséria destas." Não fechou a boca e a morte bateu em cima, carregando. Aí termina. O escritor chama-se João Monteiro, que é de Natal. "A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela." Boa noite a todos.